trago esse vídeo, então, como um complemento do assunto que já foi falado em sala de aula, tá? Apenas para auxiliar vocês na hora de fazer o trabalho. Então, biografia, como nós já vimos, é um texto que conta a história, a vida de alguém, né? E torna muito claro quem é essa pessoa. É a junção das palavras bio e grafia, então a vida por escrita dessa pessoa que vocês escolherem, tá? E ela vai ter que esclarecer muito bem quem é o seu biografado. Então, o legado, as experiências, as coisas que essa pessoa fez de importante, sempre tem que estar muito claras na sua biografia. Ela é sempre narrada em terceira pessoa, sempre há uso frequente de pronomes pessoais e possessivos, e predomínio dos verbos no pretérito perfeito ou imperfeito, tá? Então, mesmo que seja uma pessoa que ainda está viva, os verbos sempre no passado. Informações quanto ao nome da pessoa, as datas, né? Todas as datas são relevantes e fatos importantes da vida dessa pessoa. Trago também alguns detalhes quanto à estrutura. No título vai ser o nome da pessoa que vocês escolheram, né? E alguma característica marcante dessa pessoa, o que tornou ele famoso, o que tornou ele relevante, tá? Isso vai conter também a apresentação dele. Quem é essa pessoa? O que ela fez de tão importante? E os fatos e acontecimentos, eles devem estar sempre em ordem cronológica. Então, não pode começar contando uma coisa que aconteceu no momento presente e depois voltar no passado, tá? Trouxe aqui para vocês o exemplo da biografia do Monteiro Lobato. Vocês verão que ali no primeiro parágrafo nós temos uma apresentação dele, contando o nome, contando ali sobre os personagens mais conhecidos, o motivo pelo qual ele se destacou, né? Então é realmente uma introdução de quem ele é. E depois, nos próximos parágrafos, vocês já vão ver informações bem mais precisas, quanto a datas, principalmente. Isso tem que sempre conter, tá? Todas as datas importantes. Ó, aqui continuam tendo datas, né? E isso vai ter que estar presente em toda a biografia. E ali, mais na frente, vocês reparem também que os verbos estão todos no passado, como eu já havia colocado antes, né? A gente nunca vai usar verbos no presente ou no futuro em uma biografia. E ela sempre vai finalizar com a data de morte ou com o que essa pessoa, esse biografado, está fazendo no momento presente. Outra dica é: usem na biografia de vocês marcadores temporais, como na infância, na adolescência, naquela época, tá? E todos os fatos que vocês apresentarem nela devem ser verdadeiros, não vale inventar coisa. E os elementos que obrigatoriamente devem conter na biografia de vocês é o nome do biografado, obviamente, né? O local onde ele nasceu, o dia no qual ele nasceu, qual a formação acadêmica dele, qual a profissão que ele exerce. Pode colocar características da personalidade dele, né, ou dela, e as coisas, então, que tornaram ele relevante para ser biografado, tá? Lembrando que o trabalho deve conter aquela estrutura que eu passei no quadro, vou mandar novamente para vocês aqui. E caso vocês queiram mais alguns exemplos, normalmente nós encontramos biografias em livros, em sites, em revistas e em filmes. Então, agora chegou o momento de produzir o trabalho de vocês, lembrando que a entrega no dia 30 de agosto não vai ser aceito depois do prazo, tá? Então, façam com bastante dedicação. Pesquisem a fundo a vida do biografado, não tragam só informações superficiais. Aqui eu coloquei que, se possível, façam uma entrevista com a própria pessoa. Na maioria dos casos não será possível porque vocês vão fazer sobre famosos, né? Mas podem trazer recortes de entrevistas que vocês encontrarem. Selecionem informações significativas que tenham relevância, as datas sempre em ordem cronológica, tá? E vocês podem sempre adicionar frases e imagens, lembrando de colocar daí as referências.